Bom dia, muito obrigado sempre, né, pela sua companhia, muito obrigado por você sempre estar aí. Se inscreva no canal, né, José Carlos Tube, e vamos ouvir um pouquinho da palavra e meditar, né, um pouquinho da palavra, né, para que sirva de liberdade para a nossa vida, não é? A palavra de hoje é muito importante, viu? Muito importante. Vamos ouvir, não é? Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou na Galiléia, os galileus receberam muito bem, porque tinham visto que Jesus havia feito em Jerusalém durante a própria festa. Pois eles têm ido também à festa, pois Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: A que horas o menino ele tinha melhorado? E a febre desapareceu ontem por 1 da tarde. O filho viu que tinha sido exatamente a mesma hora que Jesus lhe tinha dito que teu filho está vivo. Ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus que ele realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Essas são palavras, né, de salvação, tá bom? Então veja que o rei, né? O empregado do rei recorreu a Jesus, não é? Por quê? Porque exatamente, né? Exatamente, o rei, né? Você vê que a palavra diz que ele era o empregado do rei, mas o empregado viu que só quem podia curar o seu filho era Jesus e foi atrás de Jesus e recebeu exatamente o milagre. A fé dele exatamente curou o seu filho. Então, a nossa fé, ela nunca tem que ser abalada, por mais difícil que às vezes a gente esteja passando algo na nossa vida. Às vezes tem coisas que a gente está agindo e não está dando certo, mas vai dar certo, vai dar tudo certo, porque a quem Deus promete não falta. Vamos ter fé, vamos acreditar, porque do jeito que Jesus salvou aquele garoto, não foi nem lá, mas quando o empregado do rei procurou Jesus, Jesus não foi nem lá. Ele foi na fé que o empregado estava com ela. Ao momento que ele pensou: se eu for atrás de Jesus, o meu filho será curado. Mas o poder de Jesus é tão grande que quando o empregado chegou junto de Jesus, recorrendo a ele a vida do filho, ele disse: pode ir para casa, que o seu filho já está curado. E quando os trabalhadores, né, os criados vieram encontrar o empregado do rei, disse: mas que hora ele melhorou?
ontem, tal hora, 1 hora da tarde, 1 hora e pouquinho da tarde. Disse, foi mesmo a hora que eu falei com Jesus. Então eles se abraçaram e com certeza ele chegou em casa primeiro do que os outros, né, correndo. Quando chegou lá, o rapaz estava, o filho dele estava bem. Oh, que maravilha, né? Que momento feliz, né? Oh, que dia abençoado esta segunda-feira. Que a gente nunca saia de perto de Jesus, né? Porque Jesus está no nosso coração, mas que a gente não se distancie dele, porque a gente também tem capacidade de receber os milagres de Jesus, por mais que a gente ache impossível. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.